Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro, nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da noite, pelas nossas redes sociais, horário de Portugal, para quem nos acompanha pelo nosso Facebook Lagoinha Porto ou também pelo nosso canal no YouTube Lagoinha Porto. Você é muito bem-vindo a participar conosco pelas nossas redes sociais, em direto. Ou, quem sabe, você é possível que esteja nos acompanhar, não é, pela Rede Super de televisão também, para todo o Brasil, pelo canal 21 na TV aberta e também no canal 23 na TV a cabo, num horário alternativo. E ainda você tem o site da Rede Super, redesuper.com.br, para divulgar a programação para todo mundo, né? Onde você tiver familiares, amigos, parentes, né, pessoas que você deseja edificar com a programação aqui do nosso encontro, fique à vontade para distribuir essa programação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Lagoinha Porto no YouTube, por favor, faça isso. Inscreva-se, deixe o seu gosto, não é? Ative as notificações, o famoso sininho, para que você seja avisado assim que lançarmos sempre um conteúdo novo, não é verdade? No nosso encontro, passam por aqui convidados muito especiais para tratar de temas que são sérios, importantes, relevantes para a vida cotidiana. Também convidados que muitas vezes trazem testemunhos daquilo que Deus está a fazer pelo mundo afora. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito sério, um assunto importante, e que a igreja, sobretudo, não pode ficar alheia, não é, ou alienada a este tema. E nós queremos falar hoje sobre a questão do incesto ou da pedofilia. É um tema que certamente você já ouviu muito ao redor do mundo, não é? E pela comunicação social também, nas redes sociais, não é? E nós teremos hoje uma convidada muito especial, que é advogada lá de São Paulo, capital, e milita nesta temática já há algum tempo, é a doutora Patrícia Alonso, que eu já convido para aparecer aqui no nosso telão, e você que de casa pode participar também conosco pelo nosso número de WhatsApp, número de Portugal, mais 351 9190 9190. Você pode deixar comentários, sugestões, fazer perguntas, e todas elas serão encaminhadas, né, à nossa convidada de hoje, a doutora Patrícia. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia, ao nosso encontro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que fará uma grande diferença para o nosso público a sua participação. Obrigado, pastor Jean, pelo convite. Para nós é um grande prazer podermos falar sobre a família, sobre criança. E para mim é um assunto extremamente importante, haja vista que não faz muito tempo que eu me tornei uma adulta. Então, para nós falarmos de criança é algo muito importante, porque, acima de tudo, elas não são o futuro, elas já são o presente do nosso mundo, né? E obrigado pela oportunidade. Verdade, doutora Patrícia, eu concordo plenamente. As crianças estão na realidade do hoje, do presente, não é? Se não preservarmos o presente delas, elas não terão futuro. Bom, doutora Patrícia, a senhora está mais acostumada com o tema que vamos tratar hoje do que eu. Eu vou até lhe pedir que já fale um pouquinho sobre, não é, o seu histórico como advogada, como mulher que milita nesta causa, não é? Mas é um assunto bastante polêmico, o assunto de hoje, e muitas vezes, em grande parte, sobretudo da igreja, não somente da sociedade em geral, mas da igreja cristã, é um tabu, não é? Porque é um assunto bastante espinhento para muitas pessoas, né? Porque ninguém quer mexer nisso, não é? Ninguém quer tocar nesse tema, e nunca se fez tão necessário a gente abordar esse assunto, não é? A temática da pedofilia e também a questão do incesto. E eu vou pedir que, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, não é? Também tem uma lei a tramitar aí no Congresso Nacional sobre alienação parental. Já nós vamos saber o que é também. Mas para o pessoal de casa saber um pouquinho quem a doutora Patrícia o seu trabalho que você tem realizado, não é? Eu sei que a senhora é uma referência neste tema, por tudo que eu já li a seu respeito. Vou pedir que a senhora deixe um pouquinho o seu histórico, né? Quanto tempo que a senhora milita nessa causa, advogada há quanto tempo, a sua área de atuação? Eu sou evangélica, sou da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, meu pastor é o pastor Silas Malafaia, e milito já como advogada da família desde agosto de 99, portanto, já estou advogando já há 21 anos. A lei da alienação parental, ela foi aprovada no Brasil em 2010, e a partir daí, como advogada de família, eu comecei a ver que
grande parte dos nossos processos, quando nós tínhamos um problema sério de violência doméstica que envolvia as crianças, esses processos não vingavam porque a justiça brasileira não escuta a criança na medida que se alega alienação parental. Em detrimento disso, em 2016, eu estive no Congresso Nacional, fui até o gabinete do senador Magno Malta para fazer a denúncia sobre essa lei, haja vista que essa lei colocou grande parte do trabalho dele contra a pedofilia no Brasil em descrédito, né? E a partir de 2016 já estava em trâmite do Senado uma CPI, que chamou-se de CPI dos Maus Tratos Infantis, que ia abordar a respeito da criança indígena e de adoção. Mas, devido à gravidade do nosso trabalho que fomos denunciar, conseguimos colocar também na pauta daquela CPI a questão da alienação parental. E depois de quase 2 anos de trabalho, com quase 5.000 processos que levamos ao conhecimento daquela CPI, chegou-se à conclusão que essa lei, que foi aprovada em 2010, deve ser revogada no Brasil. Então, graças a esse trabalho, em dezembro de 2018, ao término dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, nós conseguimos colocar um projeto de lei no Senado, com o número 498 de 2018, aonde pela segunda vez no Brasil se tenta uma revogação de uma lei, né? A primeira lei que foi revogada no Brasil foi a revogação da lei da escravatura, né? E agora, depois de tantos anos, nós estamos agora com a lei para revogar a lei da alienação parental, onde a gente quer a liberdade das crianças que estão sendo usadas como escravas sexuais dentro das suas próprias residências. Eu até peço desculpas que eu trouxe, eu me informei errado, né? Eu declarei errado. Não é a lei da alienação parental que está no Congresso, né? É a revogação da lei, né? Como a senhora disse, a lei existe desde 2010 e esse projeto de revogação que tem sido realmente cogitado e trabalhado por pessoas como a senhora. Para o pessoal de casa entender o que é exatamente essa lei da alienação parental, que tem a ver com casais que se separam e aí um quer ter a guarda do filho, não é? E o outro não quer deixar. Basicamente é isso. Você poderia explicar um pouquinho o porquê que essa lei existe? Porque para a gente que trabalha em favor da família, a gente sabe que muitos criminosos, embora a pedofilia não é configurada ainda crime no Brasil, mas tem crimes que são cometidos por pedófilos, mas a pedofilia em si não é crime, correto? A senhora poderia também explicar um pouco sobre isso, né? Mas muitos pedófilos, eles acabam se utilizando dessa lei da alienação parental para continuar abusando de crianças e praticando incesto, inclusive, né? Fala um pouquinho do que é essa lei da alienação parental para o pessoal de casa entender. Pois não. A alienação parental, ela é uma teoria que veio dos Estados Unidos desde 1985 e isso proliferou pelo mundo todo, né? Inclusive dizendo que havia uma síndrome chamada síndrome da alienação parental, que depois fomos ver que a síndrome ela não tem reconhecimento nenhum na Organização Mundial de Saúde e nem pela psiquiatria, Associação de Psiquiatria Americana. O que é alienação parental, segundo esses militantes dessa falácia dizem? Que alienação parental é uma programação de uma criança por um dos genitores para que passe a enxergar e idealizar o outro genitor de maneira negativa, nutrindo a partir de então sentimentos de ódio, de rejeição por ele e externando tais sentimentos pela não convivência, né? Então, conforme nós víamos nos processos, principalmente de divórcio, que geralmente a criança ela tinha uma repulsa pelo pai não guardião e que muitas vezes, ou na sua grande maioria, era realmente algo que tinha fundamento, né? Haja visto que quando se acaba um casamento, quando se infelizmente acaba uma família no sentido do divórcio, né? Essa criança, ela não é uma criança que está distante da realidade da família, ela presenciou muitas coisas que a leva a essa condição. Mas essas pessoas que defendem essa teoria diz que não, que essa criança ela é uma criança
que ela sofre uma alienação, né? E quando a gente fala aqui no Brasil de alienação, a gente diz na área jurídica que é um termo jurídico comercial ligado a uma questão, por exemplo, de alienação fiduciária, onde que você tem um bem e esse bem, quando ele não é pago, então você vai lá e retira, mas esse bem ele não tem vontade própria, ele não tem desejo próprio, diferentemente de uma criança. A criança ela é um ser que ela sente, que ela enxerga, que ela tem desejos, que ela tem sentimentos, e que essa criança ela não é um ser que está distante da realidade. Muitas vezes ela vê a briga do casal, muitas vezes ela vê violência física que ocorre, ou ela mesma sofre essa violência, e em detrimento disso, ela é externa, não convive com uma dessas partes, exatamente porque ela tem medo, porque ela sofreu violência e assim por diante. Mas aqueles que defendem a lei da alienação parental, eles querem de toda forma que essa criança conviva, mesmo que muitas vezes essa pessoa possa até ter abusado dela sexualmente, como a gente chama de incesto, que é a relação entre parentes com a criança, ou seja, pai com filho, avô com neto, tio com sobrinhos e assim por diante. Ou seja, até a terminologia é mal aplicada, a terminologia alienação, nesta teoria que já é também uma falácia, não é um engano. Não é? Eu tive a oportunidade de assistir muitos vídeos de crianças que, por força dessa lei da alienação parental, estavam sendo tiradas das mães para serem levadas, por exemplo, para os pais. É de cortar o coração. Mas o assunto ele é mais sério do que muita gente pode imaginar, não é? As pessoas não fazem ideia o que muitas crianças vivem de abuso, de incesto, por pedófilos que querem aproveitar dos instrumentos da lei exatamente para poder ter a posse dessa criança. A senhora citou o ex-senador Magno Malta, não é? Que fez um trabalho brilhante contra a pedofilia, contra maus tratos infantis também no Congresso Nacional. É uma pena que não pôde compor esse pleito atual, lamentavelmente, mas esperamos que esteja lá no próximo. Aliás, é uma coisa importante se dizer aqui, não é? Que a igreja, durante muito tempo, a igreja foi avessa à política, não é? Ou se envolver na política, mas a igreja precisa estar presente. Quando eu falo igreja, os homens e as mulheres de Deus precisam estar presentes em todos os setores da sociedade, inclusive no governo, inclusive no Congresso, porque senão as pessoas vão definindo o futuro da sociedade pelas costas, não é? E a gente depois acaba sendo submetido a coisas que a gente não gostaria de ser submetido. Bom, mas nessa questão da alienação parental, a senhora impetrou lá uma ação junto com um grupo de pessoas, não é? Para derrubar essa lei. Como é que está no Congresso hoje o andamento desse processo lá no Congresso Nacional? Então, quando nós conseguimos, em dezembro de 2018, colocar o projeto de lei para a revogação dessa lei, né, logo depois nós tivemos a mudança política e entrou o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né? E trocou-se todo o Congresso. Então, todo o trabalho que nós fizemos de 2016 a 2018, praticamente nós tivemos que refazer, porque eram novas pessoas, realmente o Congresso Nacional teve uma grande modificação dos seus congressistas, né? Entraram novos congressistas, e o espaço de tempo que a gente teve de fevereiro de 2018 a fevereiro desse ano, sendo que nós tivemos aí duas férias, as férias de verão e as férias de inverno, então a gente já perdeu mais 2 meses, fora o carnaval. Então nós tivemos a lei que passou pela Comissão dos Direitos Humanos, infelizmente caiu nas mãos de uma relatora que tem tendências socialistas, né? E ela concordou que essa lei deve continuar e ainda piorou, né? As coisas que ela colocou ainda veio para piorar ainda mais a situação, e foi encaminhado agora para a Comissão de Constituição e Justiça, caiu nas mãos de uma relatora conservadora, mas essa relatora ela está afiliada a um órgão também socialista, chamado Instituto Brasileiro da Família, mas que defende, inclusive, a família do século XXI, que seria o poliamor,
o próprio incesto e assim por diante. Então, para ela não entrar em rota de colisão, ela entregou a relatoria, né, do projeto de lei e atualmente está parado. Aí entrou a pandemia e ficou no esquecimento. E a gente agora estamos esperando, né, para que essa pandemia termine, para que possamos retomar os trabalhos no Congresso Nacional. Enquanto isso, os processos das crianças continuam na Justiça Brasileira normalmente. A única coisa é que suspendemos as visitas presenciais para as visitas por videoconferência, mas mesmo assim as crianças que são abusadas sexualmente, elas continuam sendo revitimizadas, né, ao ver o seu agressor, mesmo que esse agressor seja um pai, né, na maioria das vezes. E aí eu creio que o senhor vai me perguntar, as mães também não são pedófilas? 4% apenas das denúncias feitas por mulheres pedófilas que são verdadeiras. A maioria realmente homens, né? A gente tem, por exemplo, denúncias contra mães por maus tratos, né? Não cuidar bem da criança, não alimentar e assim por diante. Mas o incesto, o abuso sexual infantil, e eu descobri que essa pessoa que inventou nos Estados Unidos essa teoria, ela ensina os abusadores a cometerem atos libidinosos, ou seja, esses tipos de práticas, a gente não vai conseguir provas no IML, porque são atos que não vão deixar vestígios para que a gente possa, então, incriminá-los. Então, fica a voz da vítima, da criança, contra o seu agressor. E a maioria das crianças que nós estamos protegendo são exatamente as crianças ligadas à primeira infância, ou seja, do 0 aos 7 anos de idade. Certamente alguém que inventa uma lei dessa só pode ser alguém que faz uso de uma lei dessa para esconder suas práticas, porque não faz sentido algum, né, existir uma lei dessa se alguém não estiver levando alguma vantagem com isso, porque é um tremendo absurdo. Nós estamos comemorando no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, acho, 30 anos, não é isso? Do ECA, nessa semana, não é? E quais os avanços que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem trazido neste combate à pedofilia, ao incesto, em confronto com essa lei da alienação parental, que com certeza é acionada muitas vezes nos tribunais por esses cuidadores abusadores, né? Pois bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem servido para defender aquela criança que sofre abuso por terceiros. O tio da escola, o professor, né, o homem da van. Então, quando o abuso ocorre com o terceiro, o Estatuto da Criança ele vem para poder distanciar a criança desse agressor. Entretanto, quando esse abuso ocorre dentro de casa, o primeiro erro que nós vemos é que esses processos, ao invés de terem trâmite na vara da infância e juventude, eles têm trâmite na vara da família. E na vara da família, nós temos como cortina de fumaça a briga entre o casal. Então, o juiz da vara da família, dificilmente ele vai usar o Estatuto da Criança e do Adolescente por ele ser incompetente em razão da matéria. Então, o processo todo vai ser na vara da família para provar que é alienação parental e não abuso sexual infantil. O que ocorre aqui no Brasil atualmente, por causa desse primeiro erro que eu já posso apontar juridicamente, é que um processo nesse porte, nós vamos ter dois processos trabalhando de forma paralela. Esse processo na vara da família e a denúncia no processo criminal. Sendo que, se nós trouxéssemos esse assunto para a vara da infância e juventude, o juiz da vara da infância e juventude, à sombra do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem poder de decidir tanto a questão da vara da família e criminal, porque ele tem a função que a gente fala de cumulativa, né? Ele cumula duas funções, a função da vara da família e do criminal, que seria o que está acontecendo hoje. Mas aí também há um choque de interesses, né? Porque essas demandas de família na vara da família são muito grandes e eles não querem abrir mão. Os juízes da vara da família não querem abrir mão, porque senão as suas mesas também vão ficar vazias, né? E a vara da infância e juventude, por sua vez, cuida de adoção, cuida do menor infrator. Quer dizer, seria maravilhoso se nós pudéssemos trazer esses processos que são
legítimos, porque quem está em discussão são os interesses da criança, para a vara da infância e juventude. E aí eu creio que sim, nós conseguiríamos o afastamento da criança com o seu agressor baseado no Estatuto da Criança e da Juventude. O que acontece? Hoje, infelizmente, em relação à alienação parental e ao incesto, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi rasgado. Para nós é como não se existisse, né? Então, volto a dizer, todo o trabalho que o senador Magno Malta fez de 2008 a 2010, exatamente enquanto ele estava fazendo a CPI da pedofilia, o lobby pedófilo colocou essa lei no Congresso Nacional. Então, enquanto o senador Magno Malta estava se preocupando de prender quem armazenava ou quem compartilhava as imagens e fotos na internet e assim por diante, na Deep Web e assim por diante, eles correram e levaram a lei da alienação parental para ser aprovada para poder blindar quem? O fornecedor da matéria-prima. Então, em última análise, o que nós estamos denunciando é aquele que é o fornecedor, ou seja, o guardião da criança, que expõe essa criança a perigo para vídeos e fotos, porque nós sabemos que aqui no Brasil uma foto de criança abusada custa em torno de R$10.000 e um vídeo, uma foto de um bebê sendo estuprado e morto com requintes de crueldade custa em torno de R$50.000. Agora, o senhor imagina, nessa pandemia que nós estamos vivendo e a crise econômica que o Brasil está vivendo, realmente houve um boom no sentido da violência doméstica, mortes de criança a rodo, né? E o governo não entendendo que a importância de nós revogarmos essa lei é de suma importância, porque agora veio à tona todo o trabalho que nós estávamos denunciando desde 2016 no Congresso Nacional. Isso que a senhora está trazendo para a gente aqui é algo bastante sério, não é? E chocante, porque muitas pessoas não fazem ideia de que, como a senhora colocou muito bem, não é? Existe um fornecedor do material da pedofilia, da pornografia infantil, que é muitas vezes, em grande parte dos casos, o cuidador daquela criança que usa dessa lei da alienação parental, não é? Para poder ter a criança com ele, porque imagina, uma mãe descobre que a criança está sendo abusada pelo pai, e aí ela se separa desse pai, ela nem sempre faz a denúncia, né, do abuso, ela se separa do pai para tentar resolver a situação, tenta pegar a guarda da criança, esse pai entra na justiça usando essa lei da alienação parental para poder ter a guarda da criança, e aí ele vai continuar abusando daquela criança que está indefesa na mão daquele pai que recebeu o direito dado pela justiça, pela lei, pelos nossos políticos, no caso do Brasil, né? Porque eu não sei se na Europa existe essa lei, porque pelo menos aqui em Portugal não tenho conhecimento. Eu sei que aqui existem outras coisas que são contra a família, que são contra a vida, como o aborto, por exemplo, né? Aliás, eu li uma matéria que a senhora compartilhou recentemente, falando exatamente um país que apoia aborto, apoia pedofilia, apoia pornografia infantil e etc., não pode ser chamado de cristão, não é? Porque não tem cabimento um país com princípios cristãos aceitar esse tipo de situação. Então, essas informações que a senhora está trazendo são chocantes. A população precisa saber realmente que os criminosos, embora, não é? Eu vou até pedir que a senhora fale sobre isso, embora o Código Penal brasileiro não configura a pedofilia em si como crime, não é verdade? Porque até a OMS, não é? Sempre a OMS, que tem sido cada vez mais influenciada pelos progressistas, não é? Considera a pedofilia como um distúrbio, né, um transtorno mental, e quer dizer, não coloca como crime. Até teve aí a comunicação, a grande mídia no Brasil usou isso, fez uma matéria há algum tempo atrás falando sobre isso, né? Fala um pouquinho de como que o Código Penal brasileiro tem classificado o que seria o crime em volta da pedofilia, para o pessoal de casa se atentar para isso também, porque eu estava lendo
dizendo que a pedofilia em si, não é? Ela não é configurada no Código Penal. Existem crimes que são configurados ali, mas a pedofilia em si, me parece que não tem assim, um dispositivo legal para a pedofilia em si. Como é que é isso? Então, a pedofilia em si, ela não realmente não está prevista no Código Penal. Ela está previsto, sim, abuso de vulnerável. Né? Abuso de vulnerável, o artigo 216, se não me falha a memória, é o que está previsto no Código Penal com suas agravantes. Esse ano, agora esse mês, o presidente da República colocou um projeto de lei no Congresso Nacional para agravar em 50% quando esse abuso de vulnerável for cometido por familiares, né? Mas o grande problema que nós temos colocado aqui no Brasil é que, tudo bem, é excelente que se agrave a pena em relação a esse tema, mas o problema é que dificilmente nós conseguimos chegar ao fim de um processo desse tipo com uma sentença. Geralmente, esses processos, né, no âmbito criminal, ele é arquivado pelo artigo 18 por falta de provas. Sem falar que aqui no Brasil, nós defendemos a teoria, né, a frase, o tema, o lema, ou a pecha, de que é preferível um inocente, é preferível um criminoso solto do que um inocente preso. Então, dificilmente, se você não tem prova suficiente contra esse criminoso, você chegará até o fim. Outro problema muito grande que nós temos aqui no Brasil é a falta de investigação. Né? Nós temos pouco conhecimento do que a polícia técnica dispõe para nós de métodos investigativos para esse tipo de problema. Né? Nós estamos pegando ideias emprestadas de processos de crime e trazendo para processos de criança, como, por exemplo, aquela técnica de você olhar as expressões de um criminoso para saber se ele está falando a verdade ou não. Essa mesma técnica que nós estamos usando agora em vídeos de criança contando os abusos, para que possa dizer qual a possibilidade que essa criança esteja falando a verdade ou a mentira. Né? Há técnicas, por exemplo, de análise de desenho também. Há análise, por exemplo, no psicossocial. Só que esse psicossocial, eles não filmam e não gravam os encontros que eles têm com as crianças, né? Que a gente chama aqui de escuta protegida ou depoimento sem dano. Então, esses laudos, eles são um papel, né? Muitas vezes de forma muito subjetiva desse psicólogo, né? E quando a criança é um pouco maior, que a gente pode entender como que foi essa dinâmica dela com esse psicólogo, muitas coisas que eles escrevem, as crianças dizem, eu não falei isso daí. Ou seja, nós precisamos forçar, né, a justiça brasileira para que ela realmente faça o depoimento sem dano com gravação dessas entrevistas da criança e que o laudo acompanhe esses vídeos para que a gente possa, então, fazer um confronto, né? E, então, podemos fazer a defesa da criança. Mas eu queria apenas, para assim, colocar as pessoas a par, que essa lei ela foi aprovada e as pessoas, os políticos que aprovaram, sabiam o que estavam fazendo. Houve só uma audiência pública aqui no Brasil, que foi feita na Câmara dos Deputados Federal, e quem era a relatora na época para aprovação dessa lei foi a deputada Maria do Rosário. E ela diz nessa audiência pública o seguinte, abre aspas, quantas vezes, nas situações de abuso sexual, nós trabalhamos na legislação aquele que promove o abuso, e não deve ser apenas do ponto de vista do abuso. Quero me referir que é outra questão. Não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento para que este veja que cometeu um abuso, não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Então, se nós trabalhamos isso para o abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente e não o acaso, imagine essa condição. Nós queremos que se preservem nessa condição os vínculos. Aqui, todo o projeto de lei trabalha com a ideia de manter e ampliar vínculos. Então, a deputada Maria do Rosário, ela sabia que essa lei era pró-pedofilia e que deveria se manter os vínculos da criança com o seu agressor.
Ou seja, fazendo vistas grossas, né, para o impacto que um abuso desse gênero cause na criança, não é? Porque a criança, é verdade que nós como cristãos, não é, nós trabalhamos o perdão e etc e tal, mas se há uma mente, se há um pedófilo que tem essa mente condicionada a isso, essa pessoa precisa, a primeira coisa que tem que ser feita é ser afastada dessa vítima, não é, de pedofilia, porque tudo bem, se aquele sujeito tem algum transtorno mental, que vá fazer o tratamento, mas que assuma as responsabilidades dos seus atos, e esses atos precisam ser criminalizados, não é? Porque nós estamos falando aqui de alguém que é mais forte do que aquele vulnerável, não é? Nesse momento aqui, eu penso que o vínculo é o que menos importa aqui, porque nós temos que preservar a criança. Como pastor, não é? Eu cuido de pessoas que chegam na fase adulta ou na sua juventude destruídas por causa de abusos que sofreram na infância, não é? Então, esse pessoal que defende esse tipo de lei não deve imaginar o estrago. Eu penso que deve saber sim, mas estão um pouco ligando, estão mais preocupados com as suas vontades, né? Com o lobby que lhes rende algum tipo de vantagem, né? Bom, doutora Patrícia, como é que o cidadão comum pode ajudar para a revogação dessa lei? É verdade que nós temos que pensar, não é? O cidadão muitas vezes pode imaginar assim: nós ficamos de pés e mãos amarrados. Não, nós precisamos primeiro saber escolher os nossos representantes nos cargos públicos, né? Seja no legislativo, seja no executivo, né? Lamentavelmente no judiciário a gente não está podendo escolher e está vendo no que está dando aí ultimamente no Brasil, não é? Cada situação que tem aparecido que é só Deus, né? Que para nos defender, o justo juiz, e graças a Deus que temos Deus no controle. Mas Deus também nos deu ferramentas para fazer alguma coisa. Uma delas é o voto. Nós sabemos que há eleições este ano no Brasil, não é? Aqui na Europa, recentemente houve eleições, no caso de Portugal. Então as pessoas precisam, aqui não são eleições obrigatórias, as pessoas votam se quiser ou não, não é? No Brasil são eleições obrigatórias, aliás. A gente tem visto agora nos últimos dias, né, como que até a classe jurídica tem, sobretudo, né, os representantes da Suprema Corte, têm tentado chegar nos jovens, né, falando com representatividade progressista e etc. e tal, né? Isso é pauta para outro tema, para outro programa. Mas eu sei que a população que é conservadora, que é pró-família, precisa escolher candidatos, representantes que são conservadores. Porque se você, que é conservador, não escolhe, não vota num representante conservador, nós vamos ficar vendo esse tipo de pauta passando lá no Congresso Nacional, como essa lei da alienação parental, e agora há uma briga, né, um esforço muito maior que tem que ser feito para tentar revogar uma coisa que já está lá, né, já está colocada lá. Então, eu sei que a população pode sim ajudar votando nas pessoas certas. Pronto, isso é um ponto. Mas, na prática, no que diz respeito a esse projeto de revogação, eu já peço que a senhora deixe suas considerações finais, por favor, respondendo essa pergunta também, como que a população pode ajudar para, não sei, fazer uma pressão ou uma movimentação, como que a população pode ajudar para derrubar essa lei da alienação parental e proteger as crianças? Pastor Jean, a primeira coisa que eu creio que a gente, como igreja, precisa ter em mente é o seguinte: infelizmente, nós cristãos evangélicos apoiamos em 1977 que fosse aprovada a lei do divórcio no Brasil, até para resolver um problema que nós tínhamos nas nossas igrejas de fiéis que viviam de forma irregular e queriam participar de ceia e assim por diante. Então, nós evangélicos fomos culpados, vamos falar assim, né, de ter aprovado essa lei, e agora, depois de quase 30 anos, estamos comendo
né, a maçã podre disso que nós aprovamos, diferentemente, por exemplo, da Igreja Católica, que até hoje não aceita o divórcio. Eu quero dizer para o senhor que, quando um casal se separa, é verdade que há uma briga de força entre o casal, quem vai ficar com os filhos, divisão dos bens e assim por diante. Pelo menos uns 2 anos, esse luto do divórcio existe realmente. Mas eu creio que, com mediação, a justiça trabalhando principalmente para não acirrar os ânimos, mas acalmar, né, a tendência é regularizar a questão. Outra coisa que eu vejo também como igreja é que, se nós apoiarmos essa lei, nós estamos dizendo que todo o trabalho que nós fazemos hoje de ministério infantil nas igrejas, estamos perdendo tempo, porque as crianças elas não têm vontade própria, então dificilmente uma criança que diz que quer aceitar Jesus, então ela foi programada para isso, quer dizer, ela não teve uma vontade de reconhecer que ela é uma pecadora e que necessita do Senhor Jesus. Eu trabalho com o ministério infantil, eu sei que as crianças elas têm essa percepção do que é o certo, do que é o errado, e de que ela precisa de um salvador. Então, a lei da alienação parental, ela destrói completamente a liberdade dessa criança de manifestação de tudo aquilo que ela está passando. Então, como igreja, nós realmente precisamos tomar um posicionamento perante o Congresso Nacional, perante os políticos que nós temos, que nos representa como igreja, e exigirmos deles que eles não se ouvidam ou se afastem, né, dessa realidade que está no Congresso Nacional e que é de interesse da igreja que essa lei seja revogada, né? É verdade que nós vamos ter que trabalhar um pouco mais a questão da guarda compartilhada, ajudar os casais nessa questão, mas nada que a igreja já não faça isso através de aconselhamento pastoral e assim por diante. E a gente pode até levar essa nossa experiência de igreja para a justiça e para o Congresso Nacional, que nós temos feito isso dentro das igrejas, de reconciliar muitos casais, inclusive, que estavam para se divorciar, e Deus tem abençoado. Então, como igreja, nós precisamos fazer pressão para os políticos, principalmente os senadores. Nós temos senadores muito bons lá, amigos do senador Magno Malta, e que agora, nessa lei, eles estão lavando as mãos. E isso é uma vergonha, eu sinto vergonha, porque nessa altura do campeonato eu percebo que as crianças ficaram órfãs do Senado. Nós não temos ninguém que represente os interesses dela. Pelo contrário, nós temos muitos senadores esquerdistas que estão lá realmente querendo piorar essa lei, né? E como população, né? Como população, porque uma criança abusada, ela vai se tornar um adulto problemático, e isso para os cofres públicos cada dia mais vai ficar algo insuportável, porque uma pessoa que sofre abuso, por exemplo, ela vai ter um rendimento de trabalho muito pequeno. Se uma pessoa normal consegue trabalhar aos seus 60 anos, mais ou menos, em média, uma pessoa abusada com 45, 50 anos já está passando por perícia para poder se aposentar, porque ela não tem condição psicológica e até física para isso. Então, nós precisamos realmente, como população, até por questão de interesse econômico, né, previdenciário, né, tomarmos um posicionamento sobre esse tema, né? Graças a Deus, sobre a pedofilia, o Brasil já está bastante consciente, mas em relação ao incesto, ainda esse assunto é um tabu aqui no Brasil. Poucas pessoas falam. Nós tivemos o Maio Laranja, por exemplo, que foi um mês de conscientização contra a pedofilia. Eu ouvi várias lives, inclusive do próprio Ministério dos Direitos Humanos, mas ninguém abordou a questão do incesto, sendo que aqui no Brasil 70% dos abusos ocorrem dentro de casa. Então, como que a gente pode falar sobre Maio Laranja sem falarmos sobre o incesto? É uma falácia, né? Como eu falo, é uma hipocrisia social. É verdade, sim. Olha, eu quero agradecer a senhora. Nós vamos continuar nessa luta, não é? Combatendo a pedofilia, seja provocada por familiares ou por qualquer outro agente na sociedade, não é? Nós não admitimos isso, nós não concordamos com isso, e aqui nós somos também uma voz em favor da família e das crianças. Eu quero lhe agradecer, doutora Patrícia, oro para que Deus lhe dê êxito em todo o seu trabalho. Espero poder recebê-la aqui no nosso encontro num outro momento também, viu? Muito obrigada.
Estou à sua disposição, Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. Um abraço, tchau, tchau. Bem, eu quero trazer para você agora um sucinto devocional, não é? Quero rapidamente, nesses minutos que me restam aqui, quero falar um versículo da Bíblia que está no Salmo 127. Falamos tanto aqui, né, das crianças, do cuidado com as crianças, não é? O Salmo 127, o versículo 3, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, não é? As crianças, elas nos foram dadas, não é, para nós adultos como uma herança de Deus, não é? Herança de Deus. Nós não merecíamos, não fizemos força nenhuma para receber as crianças, e Deus nos deu como uma herança, não é? Um herdeiro, ele quando recebe uma herança, ele teoricamente ele não fez força nenhuma para receber aquela herança. Todo o esforço foi feito por quem veio antes dele para que ele possa receber essa herança. Os filhos são uma herança do Senhor para o pai e para a mãe. Eu fico muito triste quando eu vejo um pai ou uma mãe, não cuidando dos seus filhos, não tratando os seus filhos com respeito, com amor, com zelo, principalmente quando é a figura masculina. Eu, como homem, me causa realmente assim, indignação ver um homem que não assume a sua responsabilidade de pai, de cuidar da sua família. Então, nós temos que levar esse assunto a sério, cuidar das crianças, proteger as nossas crianças e não aceitar que homens doentes mentais, pessoas doentes mentais, abusem das crianças, especialmente pessoas que estão fazendo isso com os seus próprios filhos, netos, sobrinhos, familiares. Que fique essa reflexão para todos nós, porque Deus irá cobrar de todos nós, essa proteção das crianças, essa responsabilidade das crianças, junto às crianças que Ele nos deu, a respeito das crianças que Ele nos deu. Nos deu como indivíduos, nos deu como sociedade, como família também. Partilhe esse programa com seus familiares e amigos, copie esse link, dispare nos seus grupos de WhatsApp, partilhe pelo sua página no Facebook e espero ver você no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando que os nossos cultos acontecem no fim de semana. Se você quiser participar conosco pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal Lagoinha Porto no YouTube, você pode assistir os nossos cultos também. Muito obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.